Bom dia, meus irmãos. Hoje eu vou fazer o devocional em casa, então vou falar baixinho para as meninas não acordar. Feche seus olhos, respire fundo. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, adorar, agradecer ao nosso Senhor, pedindo a Ele que esteja conosco, nos fortalecendo, nos encorajando, nos tratando nas nossas feridas de alma, nos tratando e nos ajudando a ter compaixão por nós mesmos também, assim como pelo projeto, pelo trajeto, pelas pessoas. Obrigado, Senhor, pela paciência, pela sobriedade, pelo amor que derrama sobre nós, sobre as nossas vidas. Nós oramos também pelas pessoas com quem nos importamos. Peço a Deus que nos ajude a perdoar todo aquele que nos feriu no dia de ontem, no dia de hoje e quem ainda virá nos ferir no dia de amanhã. Peço ao Senhor que nos ajude a sermos rápidos em libertar o caminho e perdoar os inimigos, para que entendamos que o inimigo ele é um estado de consciência, ele é um momento na história, que só o que ele sabe fazer é atacar e ferir, porque ele não tem ainda algo precioso que o Filho de Deus já tem, que é a liberdade. Em nome do Senhor Jesus, papai, amém. Respira fundo algumas vezes, se você puder. Deixar essa oração tocar você nos seus espaços mais internos, sem medo, sem culpa, sem ódio, tá bem? Vamos de Gênesis 14 hoje. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elasar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, e contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, também chamada Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sedim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Quedorlaomer, porém no 13º eles se rebelaram. Respira fundo. E os reis que estavam com ele e derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim e os Suzins em Rã, e os Emins em Savé Quitiataim, e os Orreus no seu monte Seir, até Euparã, que está junto ao deserto. Respira fundo, respira fundo. De volta passaram em Emispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus que moravam em Hazarron Tamar. Mais um pouquinho, tá? Vamos lá. Então saíram os reis de Sodoma e Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elasar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram nos poços, e os restantes fugiram para os montes. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo seu mantimento se foram. Feche seus olhos, respire fundo, permita que essa palavra ache algum espaço dentro da sua consciência. Vamos lá, vamos juntos fazer esse movimento, né? Uma palavra densa, uma palavra às vezes difícil de compreensão, especialmente aquele que é mais leigo, que não tem esse estudo, toda essa arqueologia, toda essa história judaica, né? Então respira fundo, permita que isso ache algum espaço e converse, comunique-se com as suas questões mais profundas, mais pessoais. Tá bem, amado? E vamos ver o que a gente consegue extrair dessa lição. O que nós conseguimos tirar de uma palavra aparentemente tão densa, tão forte, de elementos gráficos, de elementos nominais, de pessoas e termos e tudo mais. Isso. Só mais um pouquinho. Isso. Só mais um pouquinho. Respira mais um pouco.
eu quero elaborar com você hoje é o seguinte. Vamos lá. Imagine que você está vivendo nesse tempo, em qualquer uma dessas cidades. E por um motivo ou por outro, você é convidado a guerrear, sem escolha, por um motivo qualquer. Porque um rei se confrontou com outro rei, porque se rebelaram, porque qualquer motivo, qualquer coisa. Isso aconteceu inúmeras vezes na história da humanidade. Você tem a sua família, você tem a sua profissão, você está vivendo o seu processo, seu ministério, e acontece o estado ao qual você pertence entra em confronto com outro estado. E você vai ser convocado para isso. Seja homem ou seja mulher, você vai ser convocado. Porque se você é homem, você vai lutar. Se você é mulher, você vai ter que lidar com a ausência do seu marido. Vai ter que se alojar com outros parentes, você vai ter que se virar. Como é que você vai fazer para viver sem a presença do seu companheiro? E isso aconteceu milhares de vezes ao longo da humanidade. Raras são as famílias que ficaram em toda uma geração sem uma guerra exigir a presença dos seus companheiros, ou sem fazer com que as famílias ficassem sem os seus maridos, tendo que se virar num mundo hostil. Amém? Então aqui está falando de uma guerra significativa, por isso que a Bíblia está citando. E uma guerra que fala de uma cidade que vai ser citada logo adiante. Uma guerra que fala de uma cidade que vai ser destruída em breve, que é Sodoma e Gomorra, né? Então, todo esse contexto histórico está falando de quê? De um movimento que afetou toda aquela comunidade, toda aquela região e provavelmente, muito provavelmente, afetou as decisões, as trilhas e os destinos de Abrão, que andava por aquelas pastagens, por aqueles caminhos, né, mais ou menos próximo disso. Então, o ponto número 1 que eu trago disso é o seguinte: quantas famílias, por quantos movimentos da terra foram convidados a guerras porque o Estado entrou dentro dessa mobilização? Quantas vezes isso trouxe homens aleijados para dentro das casas? Quantas vezes isso não devolveu os seus maridos para dentro dos seus lares? Quantas vezes voltaram homens transformados pela guerra, pela fúria e pelo ódio? E quantas dessas guerras foram criadas por decisões humanas, mas não por um destino trazido por Deus? Então esse é o ponto número 1, né? O estudo da percepção da guerra. O segundo ponto que eu trago é essa questão da geografia desse lugar. Betume é uma espécie de piche. Então pensa, né? Um petróleo, um piche. Então esses poços desse piche eram abundantes dentro dessa região, que criava um cenário completamente diferente da maioria dos que a gente conhece. E dentro desse cenário, na fuga, muitos homens caíram dentro. Então a palavra entendeu que isso era importante e relevante e cita isso também. Terceiro, fala de quem são os vitoriosos. E dentro dessa vitória tem uma contextualização. E é isso que eu vou contar para você. Bom, assim que os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, quem é que morava em Sodoma? Ló. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. E é aqui que entra toda essa narrativa, né, para trazer esse outro ponto do se meteram com Deus. Se meteram com Deus, e aí a partir do momento que Deus entra dentro dessa guerra, a partir do momento que Deus está participando de um processo criado por seres humanos, esse cenário vai mudar. Vai mudar completamente. Vamos ver o que acontece. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Esse morava junto dos carvalhais de Manre e Amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite Abrão dividiu os homens em 2 grupos e derrotou os inimigos e os perseguiu até Robá, que ficou ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, também o seu sobrinho Ló,
os bens dele e ainda as mulheres e o povo. E aqui, através do mal, acontece um bem para os ungidos e selecionados de Deus. Quando Abrão regressa, depois de derrotar Querdolaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abrão e disse: Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. Meus irmãos, algumas vezes nós vamos ter que viver coisas que não são escolhas nossas. Algumas vezes nós vamos ter que viver coisas que são escolhas do Estado sobre a nossa vida. Escolhas perversas, criadas por homens perversos, com ambições perversas. Mas isso não quer dizer e não define nosso destino. A nossa decisão, a grande revelação que nós recebemos nesse último século através da pós-modernidade é que o direito de escolha e de vinculação com Cristo e com Deus é individual. Não que isso seja uma revelação nova, porque o próprio Jesus já falou isso, mas é uma autorização social para que você adore a Deus a sua maneira, como você puder, de todo o seu coração e toda a sua vontade. Quando eu digo de toda a sua maneira, tem um lugar aqui que é perigoso e você vai ter que elaborar isso mais à frente. Porque é evidente que quando você se relaciona com alguém, você tem que descobrir qual é a forma de relacionamento que esse alguém quer de você, especialmente se esse alguém é um superior seu. E no caso de Deus é óbvio que sim. Ou seja, eu não posso me relacionar com um presidente da república à minha maneira. Não, para eu fazer parte dessa roda, eu tenho que compreender quais são os trejeitos, quais são os ritos, quais são as maneiras corretas de relacionar-me com o presidente da república. Com Deus e com o rei dos reis e não é diferente. Aliás, ainda que seja mais simples, porque o Senhor é humilde, mas tem uma forma, tem um manejo. Então não adianta você fazer tudo à sua cabeça. Isso não é conversão, isso não é estar disponível à lapidação de Deus. Mas tudo isso, toda essa narrativa, todo esse lugar, fala de novo de Jesus. Fala da sua vida com Deus hoje. Então não se assuste com esses eventos que estão acontecendo aí fora. Não permita que esses eventos sejam a dominação na sua vida. Ainda que seja difícil, vai ter dias que nós vamos sentir medo. Nós vamos sentir muito medo, nós vamos nos paralisar. E aí nós precisamos de uma pausa, que é o que nós estamos fazendo aqui. Hoje eu também estou sentindo medo por coisas que estão acontecendo na minha vida, e são coisas boas, são rompimentos, mas eu preciso respeitar o meu corpo porque a minha carne é fraca. O espírito está pronto para o que há de vir, mas a carne é fraca, a carne sofre, a carne sangra, a carne se apega, a carne chora. Então essa carne eu preciso honrar, eu preciso ter misericórdia dela também. Eu preciso parar, ir para o Getsemane e orar, às vezes pela carne, não é pelo espírito. Às vezes eu tenho que orar para que a carne dê conta, para que a carne permita o processo avançar. Às vezes eu tenho que parar um pouco, é porque a carne está pedindo atenção, porque é a carne que adoece, é a carne que chora, é a carne que sangra. Então eu oro nesse momento para que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, para que o que quer que esteja acontecendo ao seu redor, que você permita que o Jesus prevaleça no seu destino, seja qualquer que aconteça os movimentos desse governo ou de outro dentro do nosso futuro próximo, que isso não seja uma determinação da sua vida e do que vai acontecer com você. Daniel foi para a Babilônia e teve prestígio na Babilônia. José foi preso no Egito, de todos os descendentes de Abraão, e depois se tornou governador. O que quer que aconteça, mesmo que o pior aconteça a nível de Estado, que aconteçam guerras e coisas terríveis, isso não determina o seu destino e da sua família, contanto que você esteja com Deus. Ainda que você seja sequestrado, contanto que você esteja com Deus, o resgate virá. Ainda que você seja listado a processos difíceis e afastado da sua família, contanto que você esteja com Deus, o melhor acontecerá para você e sua família. Essa é a passagem que eu quero trazer de hoje, amado. Tanto faz, mesmo os mais vitoriosos e perversos se dominarem a sua casa, contanto que você esteja com Deus, virá a solução para resgatar você e a sua família. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que a sua fé aumente cada vez mais. Em tempos de crise, a gente pode viver dois caminhos. Ou a gente derrota e cai, ou a gente ascensiona, se autoriza e suporta o processo e se transforma ainda mais. Que Deus seja abundante na sua vida. Fica com Deus, fique em paz e até nosso próximo devocional.